Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Opinar Agrícola. E o assunto de hoje é qual que é o manejo que a gente faz para a planta de soja remanescente numa área que foi feita replantio. Maneja antes de plantar, maneja depois do plantio. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Isso aí, gurizada. Vocês viram pela introdução do vídeo que quando a gente está falando de fazer o replantio de uma área, além de ter toda a preocupação de replantar, a gente ainda tem que tomar a decisão de o que fazer com as plantas que sobraram na área. Aquelas plantas que de alguma forma conseguiram emergir, conseguiram se estabelecer, mas que não vão dar conta de suprir toda a produção que a gente gostaria para a área, né? Então acaba que a gente precisa dar um fim nelas. E o jeito mais comum que a gente faz é fazer a dessecação dessas plantas remanescentes e entrar fazendo plantio, né? Só que existem algumas condições que a gente pode fazer uma alteração nessa ordem aí do processo. Como no nosso exemplo aqui, ó. Esse aqui foi um campo que foi arriscado fazer plantio com pouca umidade, esperando chuva. Não choveu. E nós achamos interessante fazer o replantio da área. Vocês conseguem perceber que tem as plantas remanescentes aí, essas plantas grandes, elas não são fruto do replantio, são daquela primeira fase de plantio que foi feita e que não estabeleceu bem, sobrou algumas plantas. Como a gente tinha uma previsão boa de chuva e o interessante era ter as sementes na terra, ter posto essas sementes no chão antes da chuva, era a ideia, tomei a decisão de fazer o plantio aqui sobre aquelas plantas remanescentes e entrar com a dessecação depois. Aqui faz 24 horas que foi plantado, então o soja não está apontando ainda. E a dessecação vai ser feita amanhã. Hoje tinha previsão de chuva, ela veio, está dando uma alinhada no tempo aí na nossa região. Então choveu essa noite aí, choveu hoje de manhã, acho que vai chover mais. E amanhã a gente entra fazendo a dessecação. Essa tomada de decisão, ela não vai ter um efeito prejudicial sobre essa planta, essa semente que está no chão e vai germinar e emergir. É uma tomada de decisão que o produtor, o técnico, ele pode fazer para conseguir otimizar a janela de plantio, para conseguir aproveitar uma boa fase, aproveitar uma umidade, aproveitar condição de plantio se for num talhão comercial ou na lavoura do produtor. Como a gente tinha a previsão de chuva, tinha umidade, falei, bom, a dessecação pode esperar um pouquinho, esse soja vai demorar cerca de 3, 5 dias aí para começar a apontar, então tem uma margem de segurança ali para poder fazer o plantio e entrar com a dessecação na sequência. E outra coisa, quando a gente faz o plantio sobre as plantas remanescentes, a gente tem que lembrar que vai terra por cima dessas plantas, ela vai se estressar e tal. Então ter uma chuva em cima dessas plantas remanescentes aqui que vai ser feita a dessecação é interessante, porque aí a planta ela consegue absorver água, consegue sair do estresse que ela sofreu por ter a plantadeira passando aqui por cima, quebrando planta e tudo mais, e acaba ficando mais receptiva ao dessecante. Nesse nosso caso aqui, a gente vai usar diquat. Ah, Gilmar, mas o glufosinato é melhor. Pode ser que seja, mas nesse caso a gente optou por fazer a dessecação com o diquat, porque como é um campo de variedade, aqui no meio tem algumas variedades que têm a tecnologia Conquesta, são tolerantes ao glufosinato. Então se eu fizesse a aplicação do glufosinato aqui, ia ter algumas cultivares dessas plantas remanescentes aí que não iam morrer, ia continuar aí. E daí depois que o sojinha que foi replantado nascesse, aí eu não ia ter mais o que fazer, né? Se eu matasse um, eu ia matar o soja que está vindo também. Então, curiosidades que a gente tem aí no dia a dia, que a gente pode estar fazendo a tomada de decisão e decidindo como se deve ser feito
a condução da lavoura, como deve ser feito a condução das tomadas de decisões do modo geral. Então aqui, resumindo a ópera, a gente podia ter feito a dessecação antes de plantar. Eu optei por fazer depois do plantio, por essa questão de a planta receber uma chuva, ficar mais receptiva ao herbicida, e por questão de conseguir aproveitar a umidade e a chuva que estava prevista para acontecer, ter o aproveitamento por parte dessas plantas, dessas sementes que foram postas na terra aqui para fazer o replantio. Isso aí, galera. O vídeo de hoje falando um pouquinho sobre essa tomada de decisão durante o replantio. Essa aqui é uma área que eu já tinha mostrado para vocês, que seria uma condição, um exemplo de uma boa condição para se fazer replantio. Como eu comentei com vocês lá, o replantio seria uma boa tomada de decisão e assim a gente fez. Beleza, galera? Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o comentário aí com a sugestão. Deixa aí o comentário se vocês fariam a mesma tomada de decisão que eu fiz aqui ou mudariam alguma coisa. E deixa a explicação também, né, do porquê faria diferente. Beleza? Forte abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o comentário, curtir e compartilhar esse vídeo aí. A gente se vê na próxima. Tchau!